Sadashivasamārambhām Shankaracharya-madhyamām Asmadacharya-paryantām Vande Guru-paramparām. Vedanto jnana-diposti tamo nashana-kridyatah samsara-moksha-kritchaiva vedantaya namo namaha. Então, cá estamos nós para as perguntas e respostas. E a aula passada eu falei sobre a ansiedade, como superar a ansiedade. E os alunos que mencionaram essa dificuldade, não é? Esses alunos também mencionaram a questão do pânico, não é? Que é um problema que é mais grave do que a ansiedade, mas não é tão, como se costuma dizer, não é tão presente. O pânico vem de vez em quando, não é? A ansiedade muitas das vezes está lá, presa, não é? Sempre com a pessoa, não é? Então o pânico é sim uma situação mais difícil, não é? Porque é repentina, é muito forte, deixa a pessoa avassalada, não é? Então eu vou falar um pouquinho sobre o pânico. E então o pânico é uma resposta instintiva do organismo a algo que representa muito medo para a pessoa. E o medo é uma resposta irracional, é uma resposta instintiva, não é? E pode estar, e muitas vezes está, associada a traumas que vêm precisamente da infância ou então de outras vidas. Estou a entender? E quando se manifesta, deixa a pessoa totalmente desequilibrada. Por exemplo, há pessoas que têm pânico de multidões. Não é medo, é pânico. As multidões aceleram o coração de tal maneira, a pessoa fica com um pensamento desordenado, perde o senso de orientação. Tudo isso são sintomas do pânico, não é? E quer fugir dali o mais depressa possível, não é? Há o pânico de voar. Então eu tinha um amigo que tinha medo de voar, não é? Esse medo de antes de entrar no avião estava tudo bem, assim que se começa a aproximar do avião, o organismo começa a produzir todas as hormonas e todos os sinalizadores do pânico para alertar a pessoa para tomar uma decisão de fugir daquele perigo, não é? E então uma das soluções para isso, eu sei que funciona bem, é a hipnoterapia, tá? É uma solução a curto prazo que as pessoas podem tomar, não é? Então podem optar por essa terapia. Então o hipnoterapeuta vai reprogramar a pessoa para ela não ter pânico nessa situação, não é? A outra forma é a pessoa meditar de forma regular e conseguir estabelecer-se num estado meditativo, tá? Algumas pessoas dizem assim, o estado meditativo, meditação profunda, meditação... Só existe meditação, não existe meditação superficial nem meditação profunda. Ou a pessoa medita ou a pessoa não medita, tá? Então a ciência sabe isso hoje muito bem. Quando a pessoa medita, as ondas cerebrais têm uma certa frequência e mudam. E esse é o estado meditativo. E dentro desse estado é capaz da pessoa ganhar uma certa absorção, a que chamamos uma absorção profunda, que é chamada de samadhi. Mas a meditação é só uma, é meditação, tá? E então a pessoa tem que ganhar esse estado meditativo da mente, porque geralmente o pânico é a incapacidade
que a pessoa tem de lidar com a oscilação brusca da mente. A mente estava calma, a pessoa dirige-se para o avião, descemos as escadinhas para ir para o hangar, entretanto saímos cá para fora, tem as escadas para subir para o avião e nesse preciso momento onde a pessoa pensa assim, já não tenho saída, não é? É agora. Nesse momento a mente, ela sofre uma mudança brusca e o corpo entra num estado de alerta máximo, que é chamado de pânico e não quer aquilo, não é? Não quer aquilo. Então, o que é que há de comum em todos os estados de pânico? É a confrontação inevitável, aliás, a confrontação com a falta de controle total e inevitável que a pessoa vai ter. Então, a pessoa que se vê sem o seu controle, numa situação que pode ser catastrófica, essa pessoa entra num estado de pânico. Porquê? Porque não é ela que controla. Não é? E então o estado de meditação profunda, o que é que nos faz? Faz-nos primeiro aceder a traumas que já lá estão e que precisam de quê? De sair cá para fora. Porquê? Como é que funciona a meditação? Nós sentamos para meditar e a mente demora cerca de um quarto de hora, 20, 25 minutos, às vezes menos, dependendo das pessoas e da prática e do momento de vida até também, para acalmar e para entrar num estado meditativo. Tá? Então a pessoa entra nesse estado meditativo, que é um estado de alerta, um estado de concentração e um estado onde a pessoa está totalmente ciente do que se está a passar e fica ciente de todas as distrações que eventualmente surgirão dentro desse período, que é o período da meditação. Então a mente pensa alguma coisa e nesse instante, para o meditador experiente, esse pensamento é observado como se fosse um balão a surgir. Um balão que passa, não é? Olha um balão e o balão vai. Este é o estado meditativo. Um pensamento surge, ele é visto, não há uma identificação com ele, ou seja, não há a conclusão, sou eu que estou a pensar isto. Há simplesmente um alerta do panorama mental que se apresenta naquele momento na forma de pensamento. E com a prática, obviamente, e há várias técnicas de meditação, os pensamentos tendem a ficar espaçados. E a pessoa tende a estabelecer-se nesse espaço interno de observação, que é um espaço de calma, um espaço de muita tranquilidade. Uma tranquilidade que é diferente da tranquilidade de dar um passeio ao ar livre. É uma tranquilidade muito íntima, muito típica do estado meditativo. E nesse momento, quando a pessoa está relaxada e quando, vamos dizer assim, a mente superficial, ela já não bombardeia os seus pensamentos, ou seja, há pouquinhos balões a passar, não é? Antes da meditação era uma chuva de balões, não é? Durante a meditação os pensamentos tornam-se escassos, tornam-se espaçados. E nesse momento, onde a mente superficial tende a perder o seu movimento, a sua rapidez, a sua irregularidade, o que é que acontece? Abre-se um espaço para a mente profunda, onde estão todos os traumas surgirem. E é isso que é chamado em sânscrito kashaya. Tá? E dependendo de como a membrana que isola a memória antiga de criança, e dependendo da membrana ainda mais profunda que separa a pessoa de eventos antigos, porque há membranas mais permeáveis e outras mais densas, assim sairá para a mente consciente, que é a mente meditativa, esse kashaya, esse subconsciente, onde está toda a bagagem emocional antiga da pessoa na forma de traumas cristalizados. E então é comum que às vezes as pessoas durante a prática de yoga e da meditação, e até do Vedanta, obviamente, que pressupõe que a meditação e o yoga já estejam em certa medida desenvolvidos, não é? Estabelecidos dentro no coração da pessoa, esses traumas irão surgir. Só que quando surgem no assento da meditação, quando surgem no contexto do ensino do Vedanta, quando surgem no contexto
associativo de todas as pessoas que fazem parte deste processo de ensino, ou seja, dentro da sanga, a pessoa sente-se acolhida e não está sozinha, não é? E está ali, tranquila no seu colo. E não nesse momento onde uma lembrança antiga surge, nesse momento é que esse é um momento decisivo, que é o momento em que a pessoa tem que permanecer imóvel, exatamente como está, e observar o balão do trauma, que não é mais do que um simples balão, mas carregado com muita dor. E tudo aquilo que é intenso, que nós experienciamos na nossa vida, nós tendemos a vibrar com isso. Quanto mais intenso é aquilo que nós experienciamos, mais é a nossa vibração interna. Porquê? Porque a mente é um instrumento que vibra com as coisas que estão lá fora. Sabem, as cordas simpáticas do instrumento indiano chamado sitar são simpáticas porque vibram quando as outras cordas são tocadas. Então, o guitarrista, ele toca umas cordas, existem outras na sitar que estão afinadas na mesma nota e que vão vibrar por simpatia, precisamente porque estão com uma afinação parecida, e a frequência que as notas tocadas soltam, quando são tocadas, afeta as outras notas que vibram também. A nossa mente é como essas cordas simpáticas que vibram com o que acontece lá fora. Alguém faz alguma coisa, não é nada connosco, e a nossa mente vibra, não é? A pessoa vai ver um filme, é um thriller para maiores de 18 anos, com algumas cenas violentas. O que é que acontece? Aquilo não é nada connosco, não está nada a acontecer, é simplesmente um filme, algo imaginado, algo criado, algo que nunca existiu e não existe a não ser na tela do ecrã. Contudo, o nosso corpo, a nossa mente que permeia todo o corpo, obviamente, o que é que acontece? Vibra por simpatia. E nós sentimos emoções variadas, a surpresa, não é? A ansiedade, a tensão, o nervosismo, não é? A curiosidade, sei lá, a irritação até, mas porquê que ele não faz aquilo, não é? Mas, na realidade, aquilo não é nosso. Quando nós estamos a ver um filme, é muito fácil criar esse espaço meditativo, porque nas nossas mentes a conclusão firme e inabalável é: isto é um filme. É um filme. Contudo, quando nós estamos a meditar, no assento da meditação, e o filme da nossa mente passa à nossa frente, a dificuldade de olhar para o filme, ver que é um filme e deixar-se estar no seu canto, vale o que vale, é enorme. Porquê? Porque existe uma identificação com a pessoa. Eu sou este que passou por estas situações todas, injustas. Porquê é que aquela pessoa me fez aquilo? Como é que ela pôde dizer-me tal coisa? Como é que ela não me ligou no meu aniversário? Entendem? Então há uma identificação enorme com a individualidade, que é: eu sou este indivíduo que tem estes problemas todos. E face à passagem do filme mental, nós revivemos todos esses eventos traumáticos. Eu lembro-me de eu estar a fazer um retiro longo de 11 dias, totalmente em silêncio, sem telefones, sem nada, e acedi a uma memória da primária. Eu já não me lembrava como é que era o recreio da escola, quando eu tinha 7 anos, 6, não me lembrava. E naquele momento meditativo foi como se eu viajasse no tempo atrás e eu estivesse ali no recreio. Até as falhas do cimento no chão eu reconheci. Tudo que estava ao redor. Então isso é uma prova de que a meditação profunda, e chamo profunda porque a pessoa, não é, ela aprofunda-se vamos dizer assim,
na arte de deixar que o seu subconsciente venha e a pessoa não perde a visão de que aquilo é um filme, de aquilo aconteceu àquela pessoa, daquela altura. E o yoga vai até aqui. O Vedanta, o que é que faz? O Vedanta revela qual a natureza desse meditador. O que é isso que observa? O que é essa luz que é ininterrupta, imutável, contínua, que observa os vários filmes mentais, sejam eles temperados com dor, sejam eles agradáveis, independentemente do tempero que eles têm, independentemente de serem agradáveis ou desagradáveis, são filmes. São passageiros. Não são a verdade absoluta. Então, no Vedanta, a pessoa aprende a estabelecer-se nessa verdade absoluta, que é aquele que testemunha. Aquele que está presente em todos os filmes mentais. Então vejam, esta distância, que é a distância conseguida com a prática meditativa, que é no fundo o ganho de uma mente meditativa, que no fundo se transporta do tapete para a vida real, porque tudo o que nós fazemos no tapete em termos de meditação deve ser transportado para a vida real, para que quando as várias emoções que naturalmente surgirão nas várias interações das nossas vidas sejam observadas com essa mente meditativa e possamos nós responder de uma forma ótima, de uma forma ética, de uma forma que seja a melhor. E só é possível responder assim se a pessoa tiver uma mente meditativa. A isso chama-se ação. Ao contrário, que é a pessoa ceder ao impulso, chama-se reação. E é aí que a vida da pessoa começa a melhorar. Então o yoga vai até aqui, que é conferir à pessoa esta habilidade de estar com os filmes mentais, que obviamente constituem memórias, imaginações, sensações, emoções. E aqui está o trauma. O trauma não é mais do que memória associada à sensação, que tem emoção e obviamente pode produzir uma imaginação que dá um medo do futuro, um medo de que aquilo que me aconteceu se volte a repetir. Portanto, a perpetuação da dor, a continuidade da dor, instiga, é um propulsor ao trauma e à dor que o trauma tem. O trauma não é uma coisa que nos acontece. Nunca será uma coisa que nos acontece. O trauma é a minha reação a alguma coisa que me aconteceu. É a minha resposta emocional a algo que me aconteceu. E dependendo da sensibilidade de cada um, então aquilo que pode dar origem a um trauma é diferente. E às vezes não é só algo que nos aconteceu que é traumatizante. Às vezes é algo que não nos aconteceu que é traumatizante. Porque é que eu não recebi amor do meu pai? Porque é que o meu pai não esteve presente quando eu era criança? Estão a entender? Então, isso pode ser traumatizante. Então, trauma não é necessariamente algo que acontece. Pode ser algo que não acontece. Porque é realmente a resposta a um evento ou à falta dele. Então, a perpetuação da dor, na iminência daquilo que me gera muito pânico, está intimamente relacionada com o trauma. Então, voltando ao yoga. O yoga dá-nos essa capacidade que é de estar íntegro e de navegar de uma forma equilibrada neste universo oceânico que é o universo das relações humanas. Que às vezes tem ondas que são autênticos tsunamis e que nos destroem completamente, especialmente quando são causadas por pessoas da nossa intimidade. E que nos apanharam de surpresa, que foram inesperados. O que é que o Vedanta faz? O Vedanta revela a irrealidade da mente, mostrando que a mente é uma sucessão de pensamentos, sensações e emoções,
nos quais entram duas forças, uma que vem do passado, que é a memória, e outra que é projetada para o futuro, que é a imaginação. E a mente é isto, basicamente. Obviamente, incluindo também a inteligência e a informação que a pessoa vai ganhando para viver a vida melhor. Então, não só o Vedanta mostra como a mente é real, como revela qual a natureza do observador. E quando a pessoa se estabelece na natureza real do observador, que é livre de limitações, então, com essa visão de que esse observador está manifesto como esse universo inteiro, que é Ishvara, então o medo, ele não escala para pânico. E essa emoção que é sentida pode ser apreciada. E há um relaxamento. Há um deixar que a emoção ela atravesse o tecido físico do corpo e saia. Então as emoções são um movimento de saída, de algo que precisa de sair. Quando a pessoa resiste, a pessoa impede a saída da emoção. Então a pessoa tem que ganhar a habilidade de não resistir, que vem com o yoga, e depois estabelecer-se na sua verdadeira natureza. Então, é uma forma realmente boa de lidar com o pânico. Há também uma abordagem, vamos dizer assim, faseada, por etapas, não é? Que é a pessoa, de forma voluntária, programada, planeada, a expor-se àquilo que despoleta o pânico e ter a capacidade de voltar um passo atrás. E então a pessoa vai ganhando uma elasticidade para conseguir ir lidando com mais, vamos dizer assim, intimidade com o objeto que gera pânico. Supondo que é a água, vamos imaginar alguém que morreu afogado numa vida passada. Provavelmente nesta vida há de ter muito medo da água. É natural, não é? É super natural. E então, o que é que será indicado para essa pessoa? Para além do que já foi dito, não é? Ela ir devagarinho, entrando na água. O corpo começa a mostrar sinais de pânico, retrocede-se um pouco. Ok, até onde é que podes ir hoje? Então vamos até onde podes ir e fica aí, nessa zona de desconforto. E à medida que se vai entrando mais para dentro da água, vamos tentando manter o desconforto. Se ao princípio o desconforto era só com os pés molhados, se calhar o mesmo desconforto agora é com a água pela cintura. E então vamos reabituando o corpo a repensar a forma como corpo-mente, obviamente, a forma como lida com aquilo. Então há uma reprogramação gradual por passos bem planeados que podem sempre ser travados e dos quais podemos sempre andar para trás. E assim vamos progressivamente andando. Tá? Então, qual é a melhor forma para perder o medo dos cães, por exemplo? Comprar um cão. Comprar um cão. É entender que ser mordido numa mão ou num dedo não é assim tão grave. Ok, pronto, mordeu. Não é? É ser objetivo. É ser objetivo relativamente às coisas. Então, ir avançando lentamente. Não é? Ir avançando lentamente. Alright, então vamos avançar. Como lidar com a morte de um ente querido, como a mãe, o pai, esposa, filho, etc. Pois. E então, há várias coisas aqui, não é? Antes de mais, temos que aprender uma lição muito dura, que é: ninguém tem nada, nada nos pertence, nem este corpinho, nem esta mente, nem nada disto. Tá? Então essa é a primeira lição que temos que aprender na vida. Foi-nos dado este corpo, com esta mente,
e uma data de coisas que estão associadas a este corpo, não é? A conta bancária, o trabalho, o conhecimento, as nossas relações. Tudo isso nos é dado e não é nosso. E é isso que tem que ser aprendido. Nada é nosso. E esta é a primeira lição, e muito dura de aprender. Mas é a minha filha. Mas voa alto e vê os milhares de vidas que essa tua filha já teve. E quantas mães e pais essa filha já não teve? Quando a pessoa se cinge só a esta vida, não é? Ela vive com a visão da formiga. Qual é a visão da formiga? É só ver o que está ali à frente. Ver o grande plano. O que é que essa formiga tem que fazer? Tem que ganhar asas e voar. E ver a visão de cima. Ver o grande panorama. Quando nós vemos o grande panorama, então nós vemos uma vida, 2 vidas, infinitas vidas. Então já não é só a minha filha, não. Já não é só a minha mãe, não. É um ser vivo. É um ser humano. É um ser espiritual que está no seu percurso de aprendizagem. E que graças a Deus, graças aos mestres, graças a mim, graças à mãe natureza, graças a tudo que dá graça, eu tive a bênção, tenho a bênção de poder estar neste momento do universo, nesta era cósmica, nesta vastidão temporal, espacial, de conviver com aquela pessoa. E de conviver intimamente como mãe, como filho, como pai, como companheiro. Então a vida é uma viagem. E assim que temos que ver a vida. Uma viagem onde tudo o que temos é emprestado e vai ficar aqui. Ou vamos nós, ou vão eles primeiro. E isto deve ser visto com muita gratidão. Porque são essas pessoas que fazem parte da nossa intimidade mais profunda que nos lançam as grandes propostas de desenvolvimento pessoal e espiritual que nós temos que honrar. E a perda não é uma perda, é uma despedida. Estão a entender? Não é uma perda porque nada era meu. Eu nunca ganhei nada. Então, como nada era meu, eu não estou a perder nada. É só uma despedida. Houve um encontro, foi íntimo e há uma despedida. E é óbvio, quando há uma despedida, não é? Há a dor da despedida. Então há que fazer o luto. E uma coisa que eu descobri quando o meu querido pai faleceu, em 2007, aliás, até descobri antes, pouco antes dele falecer, nós fomos levá-lo ao hospital, eu, a minha mãe, eu penso que o meu irmão também foi dessa vez, e ele estava com uma doença terminal e nós fomos ver um neurologista, acho eu que era um neurologista. E depois, não é, nós fomos chamados pelo neurologista e pronto, e ele disse-nos uma notícia desagradável, muito desagradável, que era, olha, o vosso pai, não é, o seu marido, já está numa fase terminal e as metástases já chegaram ao cérebro, então é muito possível que ele possa tornar-se uma pessoa mais agressiva, incompreensiva também, e que não seja bem aquilo que ele tem sido. Portanto, pode haver mudanças comportamentais e emocionais. Pronto. Nesse momento, e porque o meu pai já estava em tratamento há 3 anos, eu percebi que, pronto, que ia chegar um momento que eu não ia mais estar ali um dia. E esse dia ia acontecer, e ia ser brevemente. Então, nessa altura, eu ainda era músico e fui para a casa onde morava, que era na Baixa, perto do centro comercial Stop, onde todos os músicos têm as suas salas de ensaios. E lembro-me de estar sozinho nessa altura e sentar-me lá na sala de jantar e sentei-me encostado à parede, no chão, e deixei a cabeça cair sobre os joelhos e fui invadido por uma dor muito profunda, uma dor imensa, uma dor imensa.
E deixem-me estar ali, não é? Que poderia fazer, não é? E depois descobri nessa dor, nessa reflexão dolorosa, que doía muito, porque era o amor, era só amor, mas um amor que não ia mais ser correspondido. Estão a entender? E esse amor não correspondido era dor, estava na forma de dor. Porque ele não ia mais estar ali para olhar para mim, para me ajudar, não é? Não era só amor, era uma fonte de segurança também que ia cessar ali, não é? Que no fundo é amor, não é? Então vejam, esse amor transformou-se em dor. Porquê? Porque o veículo para eu expressar esse amor e receber esse amor expresso vindo dele, que era o corpo do meu pai, físico, não ia mais estar. Então dor é esse amor imenso, impedido de se manifestar, impedido de se realizar. E foi isso que eu descobri. E é isto que me tem esclarecido a forma de eu viver, não é? Então espero que seja útil, não é? Para mim foi, e é importante fazer o luto, é importante sentir a dor. A dor é para sentir. A dor é para ser tornada uma companhia, até que, quando não há resistência, ela própria se vai embora. Estão a entender? Então a dor a dor emocional é algo que persiste se lhe resiste. Quanto mais se lhe resiste, mais ela persiste. Então a arte é deixar que a coisa flua, sentir a dor, sentir fisicamente a dor. A dor, a dor emocional, não é? O luto, ela imprime sensações no corpo. O peito fica frio, pode dar dor lombar, cada um somatiza de forma diferente. Mas quando a dor é intensa, geralmente o peito esfria, tá? E a pessoa tem que olhar para esse frio no coração e aprender a estar com esse frio. Faz parte da evolução emocional de cada um, aprender a conviver sem resistência com a dor. Não há outra alternativa, meus queridos. Eu gostaria de vos poder dizer outra coisa e dar outra resposta, mas não há. Existem, vamos dizer assim, escapes, anestesias, que às vezes são necessários, antidepressivos e tudo mais, essas coisas. Às vezes é necessário, eu não condeno. Quando é necessário, faz-se. Mas a verdadeira terapia é essa que foi dita. Tá? Como ter relacionamentos melhores com a família. Não há uma fórmula matemática que se aplique indiscriminadamente a todas as famílias e que resulte. Entendam isto, não há? Porque cada um de nós é um universo cheio de coisas dentro. Então vejam, não é? Antes desta pergunta é como a pessoa há de descobrir uma forma de se relacionar saudavelmente consigo mesma. Correto? Porque quando dizemos assim, como é que eu posso relacionar melhor com os membros da minha família, não é? Indiretamente a culpa está a ser posta lá fora. São eles, o problema é eles, não é? Eles é que são o problema, eu tenho que me ajustar a esse problema. Então, antes de pôr o problema lá fora, então abre a possibilidade do problema seres tu. Pessoal, mas eu já pratico yoga há 20 anos. Pois, se alguém dá essa resposta, então definitivamente o problema és tu. Não é? Porque vejam, o primeiro passo para resolver este problema é descobrir que o problema sou eu. Não há outro passo.
Porque até então a pessoa está em negação. Não, não sou eu, mas és tu. Ah, não, pessoa, não sou eu. Não, és tu. És tu. És tu que reages. Ah, pessoa, mas o meu marido não sei o que mais. Então, e tu como é que te sentes? Ah, eu sinto-me mal. Estás a ver? O problema és tu. A pessoa tem que ter capacidade de, independentemente do comportamento dos outros, ser favorável ou não às nossas expectativas, a pessoa manter um certo equilíbrio. Estão comigo? Não é? Não é? E isso prende-se, obviamente, com vários fatores, a necessidade de respeito, a necessidade de atenção, a necessidade de afeto, a necessidade de amor, etc, etc, etc. Então, todas essas necessidades têm que ser atendidas primeiro, ou, aliás, reconhecidas, e depois expressas, de forma a não vitimizar ninguém, não é? E, finalmente, atendidas, se for o caso. E então, existe um autor que foi um psicólogo e ele, eu acho que eu já vos passei este livro e ele tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, tá? Agora não me está a vir o nome do autor, falhou. E então ele dá 4 passos para relacionamentos saudáveis, especialmente quando há conflito. O primeiro passo é respirar. Então, respirar, não é? A pessoa respirar fundo. Para quê? Porque o objetivo é ter um espaço interno de observação. Ok, o que é que me está a acontecer? Como é que eu me estou a sentir? Não é? Então, esse espaço permite a pergunta: como é que eu me estou a sentir? E, neste passo, que é o segundo, a pessoa tem que identificar exatamente qual é a emoção que está a sentir. Se é raiva, tristeza, surpresa, nojo, medo, ansiedade. Estão a ver? Tem que identificar. E tem que identificar como é que essa emoção fisicamente se manifesta também, não é? Porque é a partir daí que nós identificamos a emoção. E a maior parte das pessoas tem iliteracia emocional, que é, nós perguntamos: olha, mas o que é que estás a sentir? Ah, eu sinto-me mal. Sentir-se mal não é uma emoção, é uma conclusão acerca de como a pessoa se sente. A pessoa não gosta daquilo e aquilo é mau, então a pessoa diz assim: ah, sinto-me mal. Não há um sentir-se mal ou bem, há sentir-se triste. Eu considero que sentir-me triste é mau, então eu vou dizer: eu sinto-me mal. Tá? Então esta conclusão acerca do meu me sinto é diferente da própria emoção. Então a pessoa tem que aceder à emoção. Ah, pessoa, mas eu não sei aceder às emoções. Então vai a um psicólogo, sei lá, não sei, o que é que eu posso dizer mais? Não é? A pessoa tem que ir a um psicólogo. Se a pessoa não sabe o que é que está a sentir, a pessoa tem que ir a um psicólogo. Olha, eu não sei o que é que eu estou a sentir. E o psicólogo faz um trabalho com essa pessoa, não é? E mostra quais são as várias emoções, como elas se manifestam. Não é? O terceiro passo é descobrir a necessidade por trás de cada emoção que não foi atendida. Ou seja, sempre que uma emoção se manifesta, desagradável, obviamente, há uma necessidade não atendida que dá origem a essa emoção, que está interconectada com o passado emocional da pessoa, com a família, etc. Então vamos supor, quantos de vocês aqui sentem que chegar a horas é um sinal de respeito? Levantem a mão. Pronto. Não é? Houve pessoas que não sentem que chegar a horas é um sinal de respeito, não é? Ou consideração. Então, chegar a horas, não é? Não chegar atrasado, não é? Não chegar atrasado. Chegar a horas onde dá de lugar, para várias pessoas, é um sinal de respeito. A pessoa respeita-me, não é? Mas para muita gente não é. E essas pessoas chegam atrasadas e nem querem saber, não é? Ok. Agora, dentro daquelas que consideram que chegar a horas é, da parte da pessoa que chega a horas, considerativo, respeitoso, etc., vão haver formas de lidar com o atraso. Então, a necessidade dessas pessoas que gostam dos horários é que os horários se cumpram, certo?
Porquê? Porque sentem-se respeitadas. Ou a necessidade de serem respeitadas relativamente aos horários é atendida. Certo? Então, cada um de vocês pode ter uma emoção diferente enquanto espera por alguém que está atrasado. Pode dar ansiedade, mas será que a pessoa vem, não é? Não é? Imagina o noivo, não é? Vai-se casar, está no altar à espera da noiva. Pois ele sente ansiedade, irritação não é uma ansiedade. Será que ela vem? Será que me vai deixar aqui, não é, no altar? Será que eu vou fazer parte desse leque de noivos abandonados ao altar? Não é? Agora imaginem que estão à espera, não é, de uma boleia para o exame. Vão ficar irritados com o tipo. Como é que o tipo não vem? Vamos ter um exame, não é? Ficar irritados. Então cada um vai responder emocionalmente de forma diferente, mas a necessidade é a mesma, que é ser considerado. Porque para mim o respeito, vamos chamar, como é que se chama? Os horários, ou a pontualidade, faltava-me esta palavra, a pontualidade é um valor para mim, eu valorizo a pontualidade. Então, o que é que eu tenho que fazer quando alguém que é sistematicamente não pontual? Não é? Então, antes de mais eu tenho que dizer à pessoa, olha, sempre que chegas atrasado, eu fico irritado. Porque eu valorizo muito a pontualidade. Faz parte da minha educação. Realmente é um dos valores mais importantes da minha vida. Então, sempre que chegas atrasado, eu não me sinto valorizado. Porque para mim, ser pontual é extremamente valioso. Eu sei que o problema é meu, que eu é que estou irritado. Mas será que podias fazer um esforço por ser pontual? Estão a perceber como é que se dialoga? É assim. Como é que é o diálogo comum? Porque tu chegas sempre atrasado. Porque tu fazes isso de propósito, para me irritar. E tu sabes muito bem que nós tínhamos que chegar a horas, mas tu não queres saber disso para nada, porque tu és um desleixado e não é só para os horários, é para tudo. Quer dizer, e começou a guerra. Porquê? Porque a expressão emocional não foi de encontro às necessidades que a pessoa tinha, mas foi focada em culpar a outra pessoa pelas suas falhas. Quando nós culpamos alguém pelas falhas deles, obviamente, a pessoa defende-se. E o que é que faz? Culpa-nos a nós pelas nossas falhas. Imediatamente. E tu és um estressado com as horas. Estás sempre a estressar com as horas. Chegas sempre 10 minutos mais cedo e ficamos lá os 10 minutos mais cedo sem fazer nada ali naquele sítio. Já ficamos à chuva sozinhos. É um stress. Sofres, como é que é? Sofres por ansiedade. Não é? Eu não quero viver assim. Estou a entender? E claro, não é? E depois, deste lado, se houve, não é, o recebimento de um galhardete, a tendência é enviar outro galhardete para o lado de lá, não é? E esta troca de galhardetes, às vezes, vai até à terceira geração. Porque o teu avô já era assim. O teu avô já era assim, a tua mãe é assim, o teu avô... E pronto, e não pode ir para aqui. Porque qual é o objetivo? O objetivo é que cada ser humano veja as suas necessidades serem atendidas, não é? Esse é o objetivo. Se eu conseguir, de uma forma inteligente, treinar-me, demora o tempo que demorar, para transformar a forma como eu comunico, de maneira a que as minhas necessidades e as minhas emoções sejam transmitidas de forma a que o outro entenda sem se sentir culpado, eu vou criar uma empatia, que é o segredo que aqui está, que é quando a pessoa fala sobre as suas vulnerabilidades sem culpar o outro, naturalmente a humanidade do outro faz com que surja a empatia no coração dele. Quando eu contei a história do meu pai, todos vocês sentiram o peso das minhas palavras. Porquê? Porque naquele instante eu fui simplesmente vulnerável, sem filtros, sem nada.
E quando a pessoa ela revela, não é, com simplicidade aquilo que para ela foi uma dor, não é? A pessoa não se diminui, reparem, a pessoa cresce, porque no outro surge a empatia. Sem empatia não há resolução de conflitos, não há um entendimento verdadeiro, há uma complicação relacional. Então temos que comunicar de forma a que a outra pessoa sinta empatia. Porquê? Reparem, quando alguém me escuta, e quando alguém escuta as minhas dores, eu recebo a empatia dessa pessoa. Então, às vezes, nós temos que fazer perguntas, não é? Mas o que é que estás a sentir? A pessoa nem sabe. Mas estás triste? Eu não estou triste, eu acho que eu estou irritado. E a pessoa, então estás irritado, é isso? Estás chateado? Sim, estou chateado, é isso, estou chateado. Não é? Que às vezes a pessoa pensa, eu nem sei como é que eu estou, acontece alguma coisa grave, eu nem sei como é que eu estou, eu tenho que saber como é que eu estou, não é? Então, do outro lado, nós podemos ajudar a pessoa a descobrir como é que ela está. É? Mas tens medo? Não, não é medo. Então, estou nervoso, é isso, sinto-me um bocado nervoso, inquieto. Estou nervoso, estou inquieto. Ok, mas estás inquieto porquê? O que é que achas que te motivou? Talvez seja isto. E às vezes nós até podemos dizer uma coisa que não é. Atiramos qualquer coisa, porque a pessoa vai identificar que aquilo não é e consegue identificar aquilo que é. Estão a entender? Não é isso, eu acho que é isto. Então é isto. E a pessoa repete o que é o que faz um psicólogo. O psicólogo repete o que diz a pessoa de outras palavras e com empatia. Para quê? Para que a outra pessoa sinta o efeito espelho. Está a ver? Quando este efeito espelho é feito com empatia, a pessoa recebe a energia da empatia e começa a descontrair. Está a entender? E começa a relaxar. Então, toda a dor é sarada com empatia. Agora, se duas pessoas com dor a precisarem ambas de empatia e ninguém tem empatia para dar, o que é que vai acontecer? Miséria, não é? Miséria emocional, não é? Então, falar é fácil, obviamente, mas é um indicador para que todos possamos estar despertos para essa forma de nos relacionarmos, não é? Então, reparem que para esta forma de comunicar, Marshall, ele chama-se Marshall, qualquer coisa Marshall, vê agora o nome. E então, de certeza que há alguém no grupo que sabe quem é o autor, depois, ou eu digo a alguém, o Ricardo sabe, pronto, depois o Ricardo põe aqui no chat quem é se calhar já podem ver também na internet agora, não é que seja muito indicado estarem a fazer isso durante a aula, mas eu sei que alguns de vocês fazem e respondem aos chats e tudo mais, ainda fazem festinhas ao gato e tudo mais, está tudo bem. Tá? Então, para melhorar os relacionamentos, a melhor coisa é melhorar a relação consigo mesmo e depois, obviamente, desenvolver esta habilidade de comunicar, não é? Efetivamente as emoções. Então, primeiro passo, espaço interno, respirar. Segundo passo, questionar-se sobre o que a pessoa está a sentir. Terceiro passo, identificar a emoção, não é? E a necessidade associada. Então, o que é que eu estou a sentir? Não é? Identificar a emoção, este é o segundo passo, e depois chegar à necessidade. A necessidade é o terceiro passo. Qual a necessidade não atendida que desplotou esta resposta emocional em mim? E o quarto passo é o pedido. O pedido de que a outra pessoa possa atender à minha necessidade. Esse pedido é feito com uma pergunta simples, clara, e não é uma exigência, nem tampouco uma chantagem emocional. É simplesmente um pedido. E o pedido, ele pode não ser atendido. Então, daí a necessidade da pessoa desenvolver-se a si para lidar com todo tipo de questões. Tá? Tenho 53 anos, não sei porque nasci, nem porque vim a este mundo. Qual é a minha missão? Não é? Então eu sei porque é que nasceste. Porque algures 9 meses atrás da tua data de nascimento, alguém estava
estava muito apaixonado, não é? Havia duas pessoas apaixonadas, então por isso é que nasceste, não é? Então, como é que é? Marshall Rosenberg, não é? Mas era Marshall, não era? Ok. Eu talvez mais um bocadinho chegasse ao nome, mas pronto, Marshall estava lá. Ou não, ou talvez não chegasse, quem sabe. E então, tenho 53 anos, eu não sei porque nasci. Então, nasceste porque o teu papai e a tua mamã, o seu papai e a sua mamã, às tantas numa lua cheia, não é? Fizeram amor, então, por isso é que tu nasceste, não é? Então, esta é uma explicação muito pragmática do evento, tá, direta. A explicação menos pragmática há o karma. Foi o karma que deu origem à tua vida, não é? Então, estás viva, significa que nas vidas passadas houve uma força kármica, houve um resultado kármico gerado que deu origem a estas vidas. E esta vida é o palco da escola onde, obviamente, inúmeras lições têm que ser aprendidas. Devem ser aprendidas. É bom que sejam aprendidas. Então, e a missão é essa. A missão é ser um estudante. A verdadeira missão da vida é a pessoa ser um estudante. A vida é uma escola. E o maior ensinamento que a pessoa pode aprender, para além de todos os outros ensinamentos, é quem ela é, quem de facto eu sou. Esta pergunta tem que ser respondida. Então, na Mundaka Upanishad, não é? Temos dois conhecimentos, Paravidya e Aparavidya. A Paravidya são todas as disciplinas de conhecimento que existem neste mundo e que servem para a pessoa ganhar dinheiro, ser mais sábio em certas coisas. E depois existe o grande conhecimento, o conhecimento mais exaltado, chamado Paravidya, que é chamado Vedanta. Algumas pessoas não vêm definitivamente com Vedanta traçado no mapa de vida. Não vêm. Então eles vão ter que aprender uma data de coisas aqui, vão ter que aprender uma data de coisas. Vão ter que aprender que a raiva não é um recurso muito viável. Vão ter que aprender também o valor do dinheiro, o valor dos bens materiais, o valor da família, o valor de ser mãe, o valor de ser filho. Não é uma data de ensinamentos que fazem parte da vida e que a pessoa tem que aprender. E depois há o último ensinamento, que é o ensinamento sobre a realidade última de todas as coisas. E esta é que é a verdadeira, vamos dizer assim, missão ou objetivo de vida, não é? Segundo a tradição védica, e aqui dou outra resposta mais abrangente, existem 4 objetivos de vida. São chamados Chaturvida Purushartha. Purushartha é objetivo de vida dos humanos. Purusha é ser humano, Artha é objetivo. Chaturvidaha significa de 4 tipos. Né? O primeiro é Artha, chama-se Artha, a busca por segurança. E então todo o ser humano tem que lutar pela sua segurança. Isso passa por dinheiro, passa por estatuto, poder, influência, ter uma casa, não é? Tudo que a pessoa adquira em vida, sozinho ou acompanhado, portanto, sozinho ou casado, para que a família viva num ambiente mais seguro e para que a vida da pessoa também seja uma vida com mais segurança, tudo isso está dentro deste objetivo de vida universal dos seres humanos, chamado Artha, a busca por segurança. Artha Purushartha. Seguidamente temos Kama Purushartha. Kama significa desejo, confortos, prazeres, diversão. Então esta é outra necessidade, outro objetivo dos seres humanos. Todos os seres humanos têm, para além da segurança, a necessidade e o objetivo, consequentemente, de terem prazer, desfrutarem da vida. Não é? Então, temos uma casa, um lugar onde estamos seguros e, obviamente, podemos pôr o quê? Um bom sofá, não é? Um ecrã grande,
com muitos canais, não é? Com apoio para os pés. Agora, dependendo do dinheiro de cada um, assim será o conforto da pessoa. O sofá pode ir desde o mais simples até ao mais evoluído, com massagens na lombar, na cervical, nos pés, pode até ser aquecido, enfim, há sofás para todos os gostos, não é? Basta irem à feira de sofás e verem. Então, graus e graus de conforto, graus e graus de prazeres, graus e graus de diversões existem para a pessoa alcançar. E a maior parte das pessoas fica cingida, limitada por estes dois objetivos de vida, que é, ora bem, a segurança, que é comer, dormir, tudo isso que envolve eu viver saudável e em segurança, e os prazeres, não é? E o que é que faz meio mundo, para não dizer mundo inteiro? Trabalha 5 dias por semana, ou 6, para se divertir um dia, certo? Ou 2, no fim de semana. Trabalham 11 meses por ano, para se divertirem 12 meses, para se divertirem um mês por ano. Então esta é a vida das pessoas, trabalhar para ter segurança, então, não é? 11 meses para segurança e um mês de felicidade, um mês de prazeres. Esta é assim que as pessoas fazem até à cova, tá? Depois da cova, acabou-se tudo, só para a próxima vida. Outras almas mais antigas descobrem que a vida, ela fica incompleta e dá insatisfação se estes forem os únicos objetivos de vida. Então eles descobrem que existe algo mais, que é a bondade, os valores éticos, viver uma vida espiritual, não é? E gerar bom púniam, gerar karma bom, para que se nesta vida a coisa não correr pelo melhor, pelo menos para a próxima vida que corra melhor. Então deixa-me fazer boas ações, deixa-me ajudar o próximo, deixa-me controlar os meus impulsos por prazer, a minha sede de prazer, e a pessoa começa a viver uma vida regrada, uma vida ética, uma vida de valores. Essa busca para uma vida de valores chama-se Dharma Purushartha. E obviamente a maior parte das pessoas está-se nas tintas para isso, nem quer saber de uma vida de valores. Porquê? Porque como o dinheiro tem que ser ganho a todo custo, porque a todo custo a pessoa tem que viver uma vida de prazeres, porque é isso que a sociedade ensina, é isso que o mainstream passa cá para fora, a pessoa obviamente não vai valorizar o Dharma, não é? Então as pessoas cometem todo o tipo de crimes financeiros, etc. e outros crimes, para quê? Para poderem ter mais poder, para poderem ter mais segurança e, obviamente, para terem prazeres, desfrutos, confortos cada vez melhores, não é? Então ignoram esse terceiro objetivo de vida, que é que marca o início de uma vida espiritual. E depois existe Moksha Purushartha, não é? Que é o objetivo pela libertação do sofrimento, que é inerente nos outros 3 objetivos de vida. Enquanto busco a minha segurança, sofro, porque me vejo insatisfeito com o nível de segurança que tenho neste momento e queria ter mais. Então, ao nível dos prazeres, a pessoa também sofre, porque olha para o lado e os outros parecem estar a ter muito mais prazer, muito mais conforto, muito mais desfruto do que eu, não é? Pessoal, não acho isso, tá? Então liga ao Instagram e depois diz-me como é que te sentes. Correto? Vai para as redes sociais. Vocês sabiam que as pessoas deprimidas são as que passam mais tempo nas redes sociais? Então, um indicador forte do estado mental das pessoas é o tempo que passam nas redes sociais. Agora, a questão é, será que elas estão deprimidas e por isso é que vão para as redes sociais? Ou será que elas estão nas redes sociais e por isso é que ficam deprimidas? Ou então, não será isto um ciclo vicioso? Quanto mais tempo passas nas redes sociais, possivelmente mais deprimido ficarás? Então, deixo aqui um mote para a vossa reflexão, está bem? E obviamente, não só ao nível da segurança, não só com referência aos prazeres, mas com referência a uma vida de valores, também há um certo sofrimento, não é? Puxa, mas eu faço tudo bem, digo a verdade, ajudo o próximo, não é? Quer dizer, mas os políticos é que estão bem, não é?
esses empresários que roubam, eles é que estão bem, são julgados, nunca são presos, não é? Então vejo, até aí também há uma insatisfação, não é? Porque a pessoa olha para o lado e pensa assim, puxa, é tão difícil ganhar esse expoente máximo, não é? Do prazer e da segurança. Por outro lado, também, mesmo que isso não seja relevante para a pessoa, ela não se compara com os demais, ela própria descobre que, do ponto de vista ético, ainda fica muito atrás. Estão comigo? Ai, quem me dera ser uma pessoa mais bondosa, quem me dera seguir sempre os valores. Puxa, como é que essas pessoas santas conseguem? A natureza humana é tão instintiva, às vezes, tão avassaladora, que eu dou por mim e não acho que seja uma pessoa boa. Então, às vezes pergunto isto nas aulas, não é? E já perguntei também, não é? Que levante o braço agora, quem já se considerou, pelo menos uma vez, que não era uma pessoa boa. Todos, estão a ver? Todos. Ou seja, queremos ser bons, porque é da nossa natureza querer ser uma pessoa boa, porque nós somos humanos e a humanidade é isso. A humanidade é irmandade, é entreajuda, é a exaltação desses valores nobres, não é? Aos quais nós aspiramos e que recebemos através dos arquétipos presentes nas várias histórias que a humanidade tem, não é? Contos e tudo mais. Mas entre esse modelo ideal da santidade e o que realmente vai no meu pensamento e no meu coração, vai um fosso tremendo, não é? E daí vem o problema, eu não sou merecedor, não é? Não é? Aquele síndrome da hipocrisia, não sei agora o nome, não é? Que as pessoas, eu faço isto, mas eu não sei se realmente sou bom nisto, se calhar não devia fazer, não é? Assim. Então isso tem tudo a ver com essa imagem ideal que temos de nós próprios, não é? Que é a nossa melhor versão, não é? A versão máxima que nós temos de nós mesmos e o que de facto somos. Então há uma insatisfação a esse nível, então também há um sofrimento, não é? Então, e aí entra o Vedanta. É aqui que entra o Vedanta, não é? Que mostra que a pessoa é livre de limitações, não é? E que essas insatisfações são balões, são filmes mentais que passam na mente. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.